Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Quanto tempo? Depois da bateria de aulas práticas de ontem, estamos aqui Boa novamente. noite. Foi produtiva. Foi produtivo, não foi? Ficaram muito melados ontem? Ou vocês preferiram a levedura de cerveja? Foi muito boa a aula ontem. As próximas aulas serão muito produtivas também. As nossas aulas práticas vão ficar cada vez melhor. A próxima, vamos ver se a gente faz óleo essencial, uma óleo bacana, cheirosa. Sim, aí é bom, hein? Acho que vai ser. A próxima aula acho que eu vou programar para ser óleos essenciais. Aula bacana. Mais para frente vocês vão estudar de novo em cosmetologia, né? Desenvolvimento aí de formulações de sabonetes, shampoos, cosméticos, né? Com produtos naturais e com óleos essenciais, com essências naturais. Hoje nós vamos falar de taninos. A nossa aula de farmacobotânica e farmacognosia. Nós vamos falar de taninos, uma importante classe de fitofármacos, de substâncias de planta, metabólitos secundários de planta, muito utilizados na prática clínica, como antioxidantes, como adjuvantes aí no controle da pressão arterial, da aterosclerose, da redução de colesterol, melhora dos perfis lipídicos e glicêmicos. Beleza? Então vamos lá, a aula já está sendo gravada aqui para quem não pode participar com a gente aqui agora. E, como eu disse, hoje nós vamos falar dos taninos. Nada mais representativo para os taninos do que as uvas. Nós temos uma grande extração de taninos das uvas por meio da fabricação de vinhos. Os vinhos têm grandes quantidades de taninos. E temos também a nossa extração do vinho da substância chamada resveratrol, que hoje é muito utilizada aí no controle da hipertensão arterial, né, no rejuvenescimento, como antioxidante, detoxificante. E, como eu disse, melhoria dos perfis, né, glicêmicos e lipídicos. Então, um grande aliado na qualidade de vida das pessoas, né? Tem a chamada dieta do Mediterrâneo, não sei se vocês conhecem, utilizada muito ali Na verdade, a dieta do Mediterrâneo não é uma dieta, para eles não é uma dieta, é uma cultura, né? De muito vinho, muito assim, né? Não de uma só vez, né? Mas um consumo contínuo, diário de vinho, obviamente em pequenas doses, né? Como alimento, não como bebida alcoólica, azeite e peixe. Então, a região do Mediterrâneo ali, do sul da Itália, inicinho ali, né, da Ásia, até da África ali embaixo, né, mas mais bastante comum no sul da Itália, né, tem a região também da Grécia, mas representa o quê? Pela região, pela cultura da região, pela nutrição, né, da região, pelo que eles têm de gastronomia, eles consomem azeite, que a gente sabe que é, né, muito bom para a nossa saúde, principalmente saúde lipídica. Peixe, porque é região de mar, né? Ao contrário aí, né? Reduzindo o consumo de carnes vermelhas, né? Então, peixe tem ômega 3, tem ômega 6, é uma carne mais saudável. E vinhos, que tem o resveratrol. Essa é a famosa dieta do Mediterrâneo. Obviamente, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor do que a nossa aqui, que tem o costume de alto consumo de carboidratos, carne vermelha, óleos vegetais aí, óleo, gordura animal, às vezes não tão saudáveis quanto o azeite, né? A gente sabe disso mesmo. Então, eles vivem muito tempo, porque o que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, que estão relacionadas à obesidade, hipertensão arterial, né? Aterosclerose, né? Infarto agudo do miocárdio, acidentes, né? Vasculares.
Então, como eles têm essa prevenção através da alimentação, né? Eles têm hábitos de vida e hábitos alimentares mais favoráveis à manutenção de saúde e qualidade de vida cardiovascular, né? Eles possuem uma expectativa de vida maior. Realmente, né? Eu já estive lá na região, você só vê idosos, região de Messina, na Sicília. Você vê muitos idosos, então eles vivem muito tempo mesmo, comendo vinho, tomando vinho, comendo peixe com azeite, né? É uma dieta cultural deles que a gente sabe que é muito boa para a saúde. Principalmente saúde cardiovascular. Então vamos lá, o que são taninos? Um grande grupo de substâncias naturais complexas de natureza fenólica, hidrossolúveis, está presente no vinho, né? O vinho é hidrossolúvel, que possuem peso molecular compreendido entre 300 e 3.000 Daltons, né? Pode ser menores ou maiores, e que, além das reações clássicas dos fenóis, apresenta propriedade de precipitar alcaloides, gelatinas e outras proteínas, formando complexos insolúveis em água com estes compostos. A gente vai ver que por isso eles são usados aí, ó, historicamente para curtir couro. Como eles precipitam proteínas, eles ajudam a retirar a carne, os tecidos ainda que ficam agarrados no couro. Responsáveis pela astringência de muitos frutos e outros produtos vegetais. Uma das características fundamentais dos taninos, organoléptica, a gente fala que trava, sabe? Quando é adstringente. A gente tem o costume de dizer assim, põe na boca e trava. Sabe o que eu estou dizendo, pessoal? Como romã, né? Então, assim, parece que prega, né? Um termo que a gente utiliza, assim, às vezes não é muito fácil de compreender, mas quem conhece esse termo deve saber o que eu estou dizendo. São adstringentes, né? Como agem? Pessoal, não estou vendo ninguém aqui. O que aconteceu? Algum problema aqui? Tem alguém me vendo? Ué. Vocês estão aí? Te vendo não, só a tela. Ué, alguma coisa aconteceu. Deixa eu tentar descobrir o que aconteceu aqui. Que de repente sumiu todo mundo e eu também sumi junto. Deixa eu tentar voltar, mas... é mais legal quando tá todo mundo aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar. Tá compartilhado? Voltou? Voltou. Como agem? Taninos mais macromoléculas formam interações hidrofóbicas, pontes de hidrogênio entre os agrupamentos fenólicos dos taninos e as proteínas, formando aí polímeros complexos, grandes moléculas. Complexos são grandes moléculas, né, unidas, que se reúnem, grandes moléculas que vão se juntando e formando um complexo muito grande e acabam se precipitando porque ficam muito pesadas, né? Imagina que vai juntando como uma coagulação, entre aspas. Vai juntando, fica tão pesado que precipita. Os taninos fazem isso com grandes moléculas. Condição: o peso molecular da molécula de tanino deve estar compreendido entre limites bem definidos. Como a gente viu, está entre 500 e 3.000 Daltons. É o peso, como a gente pesa a molécula, então, assim, são moléculas com uma variação de peso até grande, e são moléculas também grandes, tá? 3.000 Daltons são moléculas relativamente grandes. Classificação: temos taninos hidrolisáveis, taninos condensados e falsos taninos. Então, nós temos os hidrolisáveis divididos, classificados entre elágicos e gálicos. Os condensados ou não hidrolisáveis ou proantocianidinas e os pseudotaninos são os taninos falsos. Estão vendo, ó? São moléculas aqui de taninos, então assim, padrão, ó, são fenólicos, estão vendo? E quando elas vão se juntando, elas vão ficando, juntando uma com a outra, ficando grandes e complexando, como eu mostrei para vocês lá. Quais são os taninos hidrolisáveis? Ésteres de glucose ou compostos semelhantes e de ácidos fenólicos, como ácido gálico, que é esse aqui,
hexahidroxidifênico, que é esse aqui, e seus derivados dos taninos elágicos, que é esse padrão. Podem ser hidrolisados por ácidos ou enzimas. Vocês estão vendo que são parecidas as moléculas? Ó, essa molécula é bem parecida com essa, que é parecida com essa. Parece que eu peguei essa e dupliquei, peguei essa e dupliquei e fiz mais umas ligações. Estão vendo que elas são parecidas? Porque elas têm grupamentos em comum, têm estruturas moleculares em comum, porque todas são taninos e pertencem à mesma classe, a mesma via de metabolismo secundário nas plantas. Então, elas acabam sendo iguais. É por isso que elas têm características iguais, né? São moléculas parecidas. E temos isso aqui são os hidrolisáveis, né? Que a gente está falando. Nós temos aí os elágicos, podem ver que são um pouco diferentes, ó. Esse é o tanino elágico pedunculagina, né? Os hidrolisáveis são mais frequentes que os gálicos, né? Os elágicos aqui, presentes em pele de romã, casca de romanceira, folha de eucalipto, castanha, casca de carvalho, todos são adstringentes, né? Todos você pôr na boca, você vai sentir a adstringência, vai sentir que vai pregar, travar, né? Taninos gálicos, presença em ruibarbo, cravo, pétala de rosa. Alguém já mastigou pétala de rosa? Viu como ela tem tanino? Ela é adstringente? Amamelis, castanheira. Observem essa estrutura desse tanino gálico e olhe que aqui tem uma estrutura entre um colchete multiplicado por N. Esse N quer dizer N vezes, quer dizer que isso aqui é 1. Mas se o N for 2, eu tenho 2 estruturas dessas em sequência. Se for 10, eu tenho 10 estruturas dessas em sequência. Quer dizer que esse N aumenta o tamanho da molécula porque ele vai se repetindo. Entenderam? É padrão para grandes moléculas, para grandes estruturas, né? Vão se repetindo. Taninos condensados. Oligômeros e polímeros, aí como eu disse, observem que ó, aqui eu tenho uma estrutura pequenininha, com peso molecular pequeno em Daltons. E aí eles vão ficando maiores, ó, tá vendo? Por que pode ser de 500 a 3.000 Daltons? Olha, os tamanhos vão ficando cada vez maiores. Entenderam? Por que a estrutura tem umas com peso menor, outras com peso maior, né? Porque umas são pequenas, outras são grandes. Umas são condensadas aqui. As condensadas, elas vão se repetindo, ó. Por exemplo, eu tenho essa estrutura aqui do Flavan 3,4-diol que vai se repetindo, ó, multiplicando várias vezes, várias e condensando. E aí, cada vez que ela se condensa, junta mais uma estrutura dessa, vai ficando cada vez maior e mais pesada. Oligômeros e polímeros formados pela policondensação de 2 ou mais unidades de Flavan 3-ol ou Flavan 3,4-diol. Não são hidrolisados e não contêm um núcleo açucarado. Esse aqui tem um núcleo açucarado. Tá vendo essa estrutura aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com oxigênio. É um glicosídeo. É uma estrutura de açúcar. É o núcleo açucarado que a gente fala, né? Esse aqui não tem núcleo açucarado. Ó. Quando tratados com ácidos ou enzimas, os taninos condensados se convertem em compostos vermelhos insolúveis conhecidos por flobafenos, coloração vermelha de muitas drogas da casca. Droga que eu digo assim, droga vegetal, né? Principalmente das cascas, como a própria romã, como a pétala das rosas. Amplamente distribuídas em plantas lenhosas como casca de canela, cereja, quina, acácia, salgueiro, carvalho, amamelis, sementes de cacau, tem tanino no chocolate, né? Guaraná, tem taninos no guaraná, cola, folha de amamelis, chá verde, etc. O chá verde, que é o Camellia sinensis, ele é tanto o chá verde, quanto o chá branco, quanto o chá preto, né? Depende do grau de secagem da planta, da folha. Okay? Se a folha mais jovem é o chá branco, se a folha fresca, verde, é o chá verde, e se a folha já mais desidratada é o chá preto. Todas são a mesma planta. Propriedades físico-químicas. Formam sólidos amorfos quando se precipitam, são solúveis em água, formam soluções coloidais e solventes orgânicos polares, como acetona, álcool, glicerina. A solubilidade vai depender do grau de polimerização. Quanto maior forem essas moléculas aqui, ó, mais difícil de solubilizar. Entenderam? Vai ficando difícil de solubilizar porque vai ficando muito grande a molécula, né? Ela fica muito pesada, acaba precipitando em vez de solubilizar em água.
Insolúveis em solventes orgânicos apolares, como éter e cloroformo, elas são polares, né? Os taninos são polares, como a gente viu, solúveis em água, hidrossolúveis, não lipossolúveis. Capacidade de precipitar com alcaloides, proteínas, celulose e outras macromoléculas, hidróxido de cálcio, bário, molibdato de amônio. Formam complexos, né? São agentes quelantes com metais pesados. Quelantes são substâncias sequestrantes. Se eu tenho, por exemplo, na água, íons sódio, íons cálcio, magnésio, essas substâncias aqui, esses taninos, eles vão quelar, vão juntar essas substâncias todas em volta dele, reagir com elas, formar complexos e precipitar. Então, elas acabam limpando, entre aspas, né? A água. O EDTA, não sei se vocês conhecem, é uma formulação que a gente... É um componente de formulações que a gente usa aí em soluções, principalmente, para tirar da água essas substâncias que a gente não quer. A gente utiliza uma água que é natural, vem do solo, né? Um reservatório de água natural, de um rio, de um lençol freático, e ela vem com um monte de mineral que às vezes prejudica a composição. A água, quando tem muito cálcio e magnésio, por exemplo, ela não saboa, não dá espuma. Então, você vai fazer um shampoo, um sabonete líquido com uma água que não dá sabão, né, vai quebrar a estabilidade dele. Aí você usa um EDTA para retirar essas substâncias, né? São chamados quelantes. Os taninos também são quelantes. Precipitam cobre, mercúrio, chumbo, estanho, zinco, magnésio, cálcio. A gente chama de água dura, né? Essa água tem alta concentração de metais, principalmente cálcio e magnésio. Dura porque eles chamam de dura porque ela não forma sabão. Se oxidam com facilidade, principalmente em meio ácido, podendo atuar como agente antioxidante, muito importante para manutenção aí da saúde. Antioxidante, então, bom para o fígado, né? Bom para os vasos sanguíneos, para anti-envelhecimento, né? Processo de detoxificação. Precipitação com cloreto férrico é o que a gente vai fazer na prática. Vamos identificar o tanino na folha da goiabeira? Vamos. Como? Vamos precipitar ele com cloreto férrico. Ele vai ficar... Se ele ficar azul, ele tem tanino hidrolisado. Se ele ficar verde, tem tanino condensado. É a prática que a gente faz. Precipitação com solução de gelatina ou alcaloide também, com cafeína, quinina ou metais pesados. A gente vai fazer isso aqui na prática, os métodos laboratoriais de identificação. Doseamento por precipitação de pó de pele, que é colágeno, né? Ele precipita e aí tem espectrofotometria ou gravimetria, que são métodos laboratoriais utilizados para dosear, fazer o doseamento, dosagem, né? Doseamento por precipitação de hemoglobina ou albumina sérica, cromatografia, são os métodos utilizados. Características gerais aqui da ação farmacológica. Complexação com íons metálicos, atividade antioxidante sequestradora de radicais livres e complexação com macromoléculas, a base do princípio da utilização deles. Então, são antídotos em intoxicações por metais pesados e alcaloides. Se eles condensam, reagem, precipitam com metais pesados e com alcaloides, eles são usados na intoxicação. O que são alcaloides? Cocaína, cafeína. Então, são alcaloides que podem ser tratados aí, principalmente a nível estomacal, né, pessoal? Sanguíneo já é um pouco mais difícil, mas quando está ainda no estômago, uma quantidade alta de café, por exemplo, ou a pessoa ingeriu cápsulas ali escondendo, né, da polícia, por exemplo, teve que engolir aquilo e acabou se intoxicando com a droga, com a cocaína, por exemplo. Não é muito raro de ver isso, né? Pode utilizar um tanino como antídoto, desculpa. Adstringentes, via externa, são cicatrizantes, hemostáticos, né, paralisam o sangramento, né, protetores, reptilizantes, por serem adstringentes, aí também são usados para tratamento de hemorroidas, são antidiarreicos, tratamento da diarreia, né, antissépticos, antioxidantes, antinutritivos, ou seja, eles diminuem a absorção de algumas substâncias, dentre elas gorduras, então isso é muito bom, né? Impede que o organismo absorva algumas substâncias como açúcares e gorduras, né? É bom para dietas. E outras aplicações que não são farmacêuticas aí propriamente ditas, mas curtimento de couro, fabricação de tintas, reagente para detecção de gelatina, proteínas e alcaloides,
junto com outros compostos na produção de agentes floculantes e coagulantes para tratamento de água. Por quê? Como eu disse, está o tanino lá na água. Está lá as moléculas soltas, lá, os íons de cobre, de magnésio, de cálcio. Eles vão coagular, que é juntar tudo, e depois ela vai ficar muito grande, ela vai flocular, coagular e decantar. Quem tem piscina sabe como que funciona isso. Você joga lá um quelante, ele flocula, os flocos depois se juntam, coagulam e depois precipita. Aí vem com aquele aparelhinho, com aquele filtro, né? Aquele aspirador e aspira tudo, tira do fundo ali sujeira que estava na água suspensa, a água fica limpa. Produção de espuma de uretano, com boa resistência à flamabilidade, não pega fogo tão fácil. E desenvolvimento de sabor adstringente aí de vinhos, de sucos, de fruta, de chás e demais bebidas, outras bebidas que possuem taninos, principalmente vinho, chá preto, chá verde, suco aí de romã, chás, né? Diversos chás aí tem taninos. Papel biológico. Nas plantas são utilizados como defesa química. O sabor é tão desagradável para herbívoros, para insetos, que eles não comem. Então, a defesa química das plantas contra ataque de herbívoros, vertebrados ou invertebrados. Como eles são amargos e adstringentes, eles diminuem a palatabilidade, né? Então, assim, não é gostoso. E aí, os animais evitam de comer. Também são difíceis de digestão, tem produção de compostos tóxicos aí a partir da sua hidrólise, e aí acaba que os animais evitam de comer, né? Folha de goiabeira, por exemplo, de romã, né? As romãs, inseto e herbívoros evitam de comer porque não gostam do sabor e podem fazer com que eles passem mal também. E também tem um poder aí contra micro-organismos patogênicos, uma ação. Só uma curiosidade aqui, né? O chá com leite, os ingleses tomam o chá inglês com o chá preto com leite, é o chá da Camellia sinensis, que é o mesmo chá verde. E os holandeses só tomam aquele chá preto sem o leite, né? Não sei se vocês já tomaram. Só uma curiosidade da Camellia sinensis, que é o chá preto, o mesmo chá verde e o chá branco. Então vamos ver algumas plantas pra gente que são fonte de taninos, ó. A Mamelis virginiana, usada em preparações aí para hemorroida, principalmente, varizes das pernas, né, de membros inferiores. É um arbusto ou pequena árvore nativa do leste da América do Norte, americana lá de cima, indicada para o tratamento de lesões cutâneas leves, processos inflamatórios da pele e das mucosas, como hemorroidas, veias varicosas de membros inferiores, flebites, através de aplicação tópica. Na Alemanha, a casca também é considerada droga. É também indicada para tratamento da diarreia aguda, inflamação das gengivas e mucosa bucal. E, normalmente, a adstringente a gente usa mesmo para a boca, né? Para gengiva, para a língua. Também se utiliza água destilada de amamelis ou extrato de amamelis. Noz de galha. Crescimentos vegetais em brotos jovens de Quercus infectoria olivier. Essa aqui é a noz de galha. Ela fica assim, ó. Ela cresce assim, essa frutinha. Quando ela tá assim nesse ponto, vem um inseto e bota um ovo nela. E aí ela dá esses brotos, tá vendo? Ó? Essas bolinhas que dá nela aqui, que ela fica assim toda caracachenta, espinhenta, são insetos que botaram ovos nela. Aí a planta, para se proteger, produz o tanino. Então, se não tiver essa deposição aqui, ó, resultante da deposição de ovos de Hymenopterus. Se não tiver essa deposição de ovos, não tem essa produção de taninos. Está aqui, ó, a ordem Hymenoptera é um dos maiores grupos dentre os insetos, compreende formigas, vespas, abelhas. Eles vão lá e botam os ovos nela. E aí ela, para matar os ovos, desenvolve e produz taninos, que é o que a gente está procurando lá na noz de galha, né? Inseto deposita os ovos no broto da planta, desenvolve a larva, proliferação e hipertrofia dos tecidos vegetais com formação de taninos. Seu principal componente é o ácido tânico, 50% a 70%. Está em desuso na medicina humana, foi muito usado antigamente, hoje em dia é usado só para curtume e corante. Mas já foi usado na medicina, hoje não é mais, tem certa toxicidade. Espinheira santa, acho que vocês conhecem, devem conhecer. Conhecida como cancorosa ou cancerosa, pode ser usada aí no tratamento de câncer de pele no Brasil, né? Muito usado na América aqui do Sul, já que é uma planta nativa do Brasil, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Argentina, aqui da nossa região.
Além de taninos condensados, dos grupos da catequina, possui alcaloides, terpenos, entre outras substâncias que a gente vai estudar aí depois, né, como alcaloide, nas outras unidades. São outros grupos. Temos taninos, temos alcaloides, temos óleos essenciais, temos flavonoides, temos glicosídeos cardiotônicos. Apresenta atividade anti-ulcerogênica, como a cimetidina, ranitidina, o omeprazol, né? Externamente é usada como cicatrizante e antisséptica. Vamos lá para os vinhos. O que tem a ver vinho com tanino? Uva, vinho e tanino. O vinho é fonte de taninos, como eu disse, que vem proveniente lá da uva. As uvas roxas têm maior quantidade de tanino, as uvas verdes têm menos. Tem também, mas tem menos, né? Como vocês viram, muito comum em pétala de rosa, uva, lenho, né, de árvores e aquela coloração mais avermelhada, mais amarronzada é característico ali também dos taninos. Os benefícios do vinho para a saúde estão relacionados com a presença de uma substância chamada resveratrol, que o vinho possui, vinho tinto, e que é antioxidante. Assim, os benefícios do vinho para a saúde humana podem ser diminuir os riscos de doenças cardíacas, ajudar a prevenir tromboses, derrames e acidentes vasculares cerebrais, diminuir o risco de infartos, ajuda a controlar a pressão alta e diminuir o colesterol. Tudo relacionado, né? Por serem antioxidantes, eles combatem, melhoram os perfis tanto lipídico quanto glicídico. Com isso, melhora colesterol, melhora obesidade, e aí, obviamente, vai melhorar o risco de doenças cardiovasculares, trombose, derrame, acidentes vasculares, infartos, pressão alta, né? Está tudo relacionado com a mesma ação farmacológica. Essa é a molécula do resveratrol, uma molécula fenólica, como os taninos. Algumas uvas contêm naturalmente mais taninos do que outras. Por isso, o descanso nos barris de carvalho é uma etapa fundamental da produção. Nessa etapa, os vinhos se acomodam e arredondam, um termo usado em enologia, né? Os vinhos são arredondados para produzir aí uns vinhos mais aveludados, que envelhecem bem e agradam o paladar e a saúde. Às vezes, os vinhos antes disso, com muitos taninos, ficam com um sabor desagradável. Então, eles precisam de arredondar os taninos, né? Assim, os termos que eles usam aí em enologia. Tem os vinhos tintos, que são produzidos das uvas roxinhas, vermelhinhas. Tem os vinhos brancos, que são produzidos das uvas maduras, as uvas verdes, mas maduras. Essa é a diferença. Quando eu tenho uma uva vermelha, rubi, madura, eu faço o vinho tinto. Quando eu tenho a uva verde, madura, eu faço o vinho branco. Espumantes aí, brancos. Quando eu tenho a uva verde, mas em amadurecimento, que pode ser tanto a rubi, quanto a vermelha, quanto a verde, mas que não está madura ainda, eu faço um vinho comum em Portugal chamado vinho verde. Não é da uva verde madura, é de qualquer uva, mas, claro que tem as melhores para se fazer, mas da uva em amadurecimento. Ela tem o hormônio do amadurecimento ainda, o vinho fica um pouco com a textura, com um sabor diferente, um pouco mais azedo, e como se ele fosse gasoso, mas na verdade não é o hormônio do amadurecimento que tem ali ainda, né? Que a uva não estava madura, feito com a uva verde ainda, em processo de amadurecimento, né? Diversas frutas e madeiras contêm taninos, mas os barris de carvalho e nas uvas, casca e semente, são os principais doadores de tanino para o vinho. Nos vinhos tintos, a casca faz parte do processo de vinificação, por isso os tintos têm mais tanino do que os brancos. Porque a uva, né? As uvas rubis, uvas vermelhas, uvas roxas, tem maior quantidade. O vinho tinto possui cerca de 20 a 50 vezes mais resveratrol do que o vinho branco. Não é que o outro não tenha, né? Mas tem menos. Especialmente porque durante a produção, na fermentação, são incluídas as cascas das uvas que são ricas em resveratrol. Casquinha, né? Com a cor. O interior, quase todas as uvas é branquinho por dentro, né? A casca é que tem a coloração diferenciada e a quantidade de tanino. Para se ter todos os benefícios do vinho tinto para a saúde, basta beber um copo de 250 ml de vinho tinto por dia. É o suficiente. Mais do que isso, você começa a ter os danos causados pelo álcool, o metabolismo hepático do álcool, né? O vinho, além de resveratrol, que faz bem para a saúde, também tem álcool,
que tem calorias e é tóxico para o organismo, principalmente para o fígado, né? Por isso não deve ser consumido quantidades acima dessa recomendada aí. Os benefícios do vinho para a saúde, sem o risco potencial presente do álcool, pode ser encontrado no vinho sem álcool. Suco de uva também, né? Tem tanino. Tem menos, mas o suco de uva também tem tanino. Suco de uva não tem uma concentração relevante dessa substância e por isso não tem os mesmos benefícios. Então, não tem a mesma quantidade, tem também, mas é como você ter que tomar uma quantidade muito grande, né? E aí você acaba adquirindo calorias, né? Porque a uva é calórica, tem quantidade satisfatória de açúcares e de calorias. Então, o ideal é tomar o vinho tinto, seco, sem adição de açúcar, porque o vinho suave que a gente toma no Brasil aqui, comumente, que a gente encontra muito aí mais barato, é um vinho com adição de açúcar, por isso que ele é doce, não existe vinho doce. E aí ele acaba fazendo mal, porque além de álcool, ele tem também açúcar, diferente do vinho tinto seco, que tem grande quantidade de tanino, não tem açúcar, mas tem a quantidade de álcool, por isso tem que tomar moderadamente. E o suco da uva, que também faz bem à saúde, porque tem também características antioxidantes, mas não tem a quantidade grande de tanino. Beleza, pessoal? Aberto a dúvidas. Façam perguntas. Estou aguardando vocês. E aí? Alguma dúvida? Querem conversar? Nada? Só quarta-feira, Hermínio. Quarta-feira eu encontro vocês na aula prática, para a gente fazer uma prática de óleos essenciais ou taninos. Sem álcool não dá para tomar vinho não, né, Cíntia? Eu, para ser sincero, não conheço vinho sem álcool, tá? Eu sei que existe, mas pessoalmente nunca fui apresentado a essa iguaria da culinária, não. Não sei se eu vou gostar também, não. Acho que não vai me agradar muito, não. Então, vinho é só tomar pouco, né? E volto a dizer para vocês, pelo que a gente viu ali, vinho tinto seco. Nada de tomar pérgola, cantina da serra, que nem vinho é, sangria, né? Sangria é o vinho que não é vinho, que é sangria, formado pela adição de suco de uva com bebida alcoólica. Então, a sangria pode ser suco de uva com vodka ou suco de uva com cachaça. Tá? Alta concentração de álcool, muito doce, que não tem benefício nenhum desse que a gente viu aí. Então, quer tomar vinho para fazer bem para a saúde? Uma dose de 250 ml por dia de vinho tinto seco. Tem jabuticaba é bom também. Jabuticaba também tem muito tanino na casca, né? É um vinho astringente também. Uma fruta vermelha, né? Jabuticaba, apesar de muita gente não saber, é considerada uma fruta vermelha por causa da coloração da casca, das propriedades que tem ali de vitamina C, e tem também uma concentração em taninos. Né? Se você comer, mastigar a casca da jabuticaba, ela trava, né? Por causa da alta concentração de taninos. Beleza? Tá todo mundo tranquilo? Sem dúvidas? Beleza? Então tá. Então até quarta-feira, para quem faz aula prática. E até quinta-feira, no nosso encontro aqui, virtual, de novo. Beleza? Isabela, Cíntia, Terezinha, Carla, Milena, Samara e Leidiane. Bom final de semana para vocês. Nos encontramos aí na próxima semana. Você também. Beleza. Abraço, pessoal. Ei, Até tchau. mais. Tchau, Tchau. tchau. Com Deus. Tchau.